Sejam bem-vindos a mais um ComoCast, o podcast de vídeo da comunidade da Zona Sul de São Paulo. É um prazer te ver aqui e é um prazer estar em mais um episódio aqui. Nós estamos no episódio 8 da quarta temporada, o último episódio de 2025, e a gente não poderia deixar de fazer algo especial para esse episódio. Coloque as expectativas no Senhor, porque eu tenho certeza que você vai ser surpreendido e tocado. Estou aqui com meu parceiro, Weber. Já se apresenta aí e já fala o que nós preparamos aí para esse episódio. Boa, Bruno. Obrigado aí. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Um prazer estar mais uma vez aqui, né, nesse, é, podemos dizer Projeto. assim, uma parte de um projeto, né, do, É, do Ministério de Comunicação e o podcast, como o Bruno falou, estamos no último de 2025 sim, com grandes expectativas para o ano que vem. E como o Bruno falou, esse ano temos a oportunidade de trazer aqui um episódio com um irmão, o Willy Menezes, do Portas Abertas, aproveitando todos os irmãos e as pessoas que, né, seguem sim, os nossos canais, têm visto que a cada ano, pela misericórdia de Deus, podemos estar mais próximos às missões, né? A sim, comunidade é algo que o Senhor tem nos levado sim, para as missões, tem nos conectado como corpo, a parte de uma partezinha aqui do corpo de Cristo nas missões, e é uma bênção. E dentro dessa visão de caminhar junto com os irmãos que estão, né, nas missões, tal, hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Willy, que vai discorrer aqui um assunto com a gente sobre uma série de detalhes, né, uma série de é, acontecimentos, episódios, falar um pouco mais do projeto. A gente hoje tem muita expectativa, Willy, aqui de entender um pouco mais, né, o projeto Missão Portas Abertas. E vamos conversar, vamos é. seguir aqui. Fica à vontade aqui para dar a tua introdução aí para a turma, se apresentar, falar da família, numa abertura aqui, da forma como você quiser. Te agradeço já antecipadamente tua Sim. presença aqui tá conosco nesse episódio aqui do ComoCast. Agradecer o pessoal da produção lá, Renata, todo o pessoal do Portas Abertas que tem ajudado a gente, tem caminhado junto conosco. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço, obrigado pelo convite em primeiro lugar e por ceder esse espaço tão importante para a gente, né, para a igreja perseguida. Legal. É sempre um privilégio quando a gente pode ser voz desses irmãos, né? Voz daqueles Uhum. que não têm voz, voz daqueles que não têm a oportunidade de falar abertamente sobre a sua realidade. Então, muito obrigado à igreja, a vocês, toda a organização aí por Amém. separar esse momento especial para a gente. A gente se sente realmente privilegiado, né? Porque Amém. é o nosso trabalho, dar voz a esses irmãos, fortalecer a igreja perseguida. Então, a gente vai entender, né, quais as implicações disso, como é que isso acontece. Então, para mim, pessoalmente, é um privilégio, para minha família. Eu tenho trabalhado já nos últimos 10 anos diretamente com a igreja perseguida, com cristãos perseguidos, ali na Portas Abertas. Sou casado, pai de 3 filhos, Lucas, André e João, e os três também já entendem bastante esse propósito. Dentro da nossa casa, a gente estava conversando um pouco, né, Uhum. sobre questão de oração. Você falou aí Sim, também do Laos, a gente vai comentar daqui a pouquinho. sim. A gente tem aplicado isso, né? A oração é o principal pedido desses irmãos. Amém. Então, a gente precisa orar. Quando a gente tem a oportunidade de divulgar por uma mídia como essa, o nosso objetivo é que a pessoa ouça, conheça e ore também pelos cristãos perseguidos. Então, muito Amém. obrigado. Amém. Legal. Legal. Até para dar um start, e aí depois, Bruninho, você vai me ajudando aqui, a gente, até como a gente conversou com ele, né, Sim, é um bate-papo e a gente quer trazer clareza para os irmãos que vão acompanhar esse episódio. Para dar um start aqui, a gente começar a entender, acho que trazer um cenário um pouco mais global da missão, né? Porque muitas vezes a gente fala da missão Portas Abertas e eu acho que é importante trazer para os irmãos esse cenário, né? De como globalmente a missão está estruturada, né? Está sim. espalhada. Acho que isso é uma visão legal, né? Porque muitas Uhum. vezes a gente acha que é algo mais aqui do nosso continente, né? E na verdade não é, né? Até mesmo porque quando a gente olha o mapa lá da perseguição, né, a maioria dos países, né, um volume gigantesco está Sim. a África, a própria Europa, né, e Ásia. a Ásia. Então, é,
Fala pra gente um pouco desse cenário, né? Pra gente entender um pouco mais globalmente como que a missão tá espalhada. Legal. E eu Uhum. acho que também aproveitar já e o que é Portas Abertas para quem não conhece, né? Sim. Porque aqui dentro da comunidade a gente já está bem filiado, bem conectado com o pessoal, mas eu creio que essa mensagem pode chegar em pessoas que ainda não conhecem o projeto. Amém. Legal. Esse é o nosso objetivo também, né? Sim. Beleza. Vamos por partes. A Portas Abertas, ela hoje tem 70 anos. Ela Uhum. surgiu lá em 1955 com um jovem holandês chamado Irmão André. Uhum. Por isso é importante a gente falar. Eu, quando conheci a Portas Abertas, ouvi falar Irmão André. Eu falei, deve ser o filho do pastor, se chamava André. Então, assim, ele é holandês, nasceu, viveu na Holanda, faleceu há 3 anos, com 94 anos. E o irmão André ele começou a levar Bíblia secretamente para países da antiga União Soviética. Né? Quando a gente olha a perseguição, e a gente pode explorar isso um pouquinho mais adiante, a gente vê a perseguição desde a Bíblia. Né? Ela sempre aconteceu. A igreja ela sempre foi perseguida no primeiro século, a gente vê isso, no livro de Atos especialmente. Então, ao longo da história, ela continuou sendo perseguida. E lá em 1955, o irmão André ele começa a contrabandear Bíblias para países da antiga União Soviética. Né? Então, a nossa história, a história da Portas Abertas, ela começa aí. Inclusive, esse livro, O Contrabandista de Deus, esse primeiro conta exatamente como o irmão André levava essas Bíblias para aqueles lugares. Né? Então, nesse livro você vai encontrar como ele entrava naqueles países. Nesse livro você vai encontrar a oração, inclusive aqui tem uma oração que ficou conhecida como a oração do contrabandista. Ele enchia o fusquinha de Bíblias, viajava para os países da antiga União Soviética e antes de entrar naqueles países, na fronteira, a Bíblia era um material proibido, era ilegal entrar com Bíblias da antiga União Soviética. Ele fazia uma oração, a oração dele era: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que cegue os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. Então, quando os guardas começavam a revistar o Fusca, abriam o bagageiro, eles não enxergavam nada. E mandavam o irmão André seguir viagem. Então, esse primeiro livro conta exatamente como começa a Portas Abertas, todo esse contexto. Então hoje a gente tem 70 anos de toda essa história, mas a Portas Abertas ela não ficou somente ali na antiga União Soviética. Depois, com a mudança de contexto, ela começa a atuar em países de maioria muçulmana também. Então, a maior parte dos países onde há perseguição religiosa hoje são países de maioria muçulmana. A gente tem hoje a classificação, que foi o mapa que você mencionou, a lista mundial da perseguição. Inclusive eu tenho um exemplar dele, a gente pode explorar um pouquinho depois o tema. Mas essa lista é exatamente os 50 primeiros países onde há algum tipo de perseguição religiosa. Essa lista é disponível no nosso site também. Você que está nos assistindo pode acessar o site da Portas Abertas e lá na aba superior vai ter lista mundial. Né? Como se envolver, você vai encontrar essa lista. Clicando em qualquer um desses países, você vai ter informações completas desses países, né? Sobre todo ano a gente renova ela lá no legal, na igreja. Legal. Então, se você ainda não conhece, que está nos assistindo, pode acessar o site e pode buscar a informação de cada um desses países, tá? Então, a Portas Abertas trabalha em todos esses países, e aqui a maior parte dos países são países de maioria muçulmana. O nível de perseguição ele vai mudando entre perseguição extrema e perseguição severa nesses 50 países, mas não significa que a perseguição esteja somente nestes 50 países. Para a gente trazer para quem está assistindo a visão um pouco mais, né, um entendimento desse cenário global. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse mapa, você falou, a Portas Abertas atua em todos esses 50 países perseguidos. Aí acho que talvez seja uma pergunta para quem está em casa, né, e ter clareza disso. Atua de que forma, Willy? Tem, por exemplo, a Portas Abertas mantém, por exemplo, um casal de irmãos, uma família lá que serve de apoio para que quando tem uma demanda de envio de irmãos para esse local, ela seja recebida por alguém que já está lá, que esteja vivendo dentro do contexto ali. É dessa forma ou não? Como que funciona o posicionamento de vocês? Legal. Uma coisa importante para a gente entender, dentro do trabalho da Portas Abertas, nós não enviamos missionários. A Portas Abertas ela não envia missionário para o campo. Né? Isso é interessante e às vezes uma surpresa também. O nosso trabalho é fortalecer o cristão perseguido no seu país, a igreja perseguida. Seja ele um missionário que foi enviado por alguma organização,
seja ele um nativo, na maioria dos casos nativos, pessoas que nasceram, cresceram, estão no seu contexto natural ali, onde cresceram, e são cristãos e por isso são perseguidos. Então o nosso público-alvo, vamos dizer assim, são cristãos perseguidos. Então a gente trabalha para fortalecer a igreja local, os cristãos locais, e a forma como isso acontece depende muito de cada país. Por exemplo, na Colômbia a gente atua com crianças que são vítimas das guerrilhas, né? A gente trabalha com viúvas ali também. Na Nigéria, que é o país com o maior número de morte de cristãos, a gente tem trabalho de apoio pós-trauma. Né? Tem outros países que a gente apoia na área da educação, outros países no contrabando no envio de Bíblias, no contrabando de Bíblias, outros países treinamento para pastores e líderes, que é algo muito forte também, treinar pastores e líderes para que eles continuem liderando as suas igrejas locais. Outros lugares com ajuda emergencial, cuidados médicos. Então, cada país ele tem uma necessidade e às vezes mais de uma necessidade de dentro do próprio país, porque a realidade ela vai mudando, né? Dentro de um país, imagina o Brasil com diversos contextos, né? Nesses países a mesma coisa. Então, às vezes em um país, numa região a gente tem trabalho com treinamento para pastores e líderes, em outra região a gente tem trabalho na área educacional, outro distribuição de Bíblias, outro discipulado. O resumo da história qual é? É dar condições para que a igreja perseguida ela tenha como se manter firme. Ela tenha como permanecer no seu país de origem e continuar sendo sal e luz onde eles estão. Legal. A nossa intenção não é tirar os cristãos dos seus países, né, mas fortalecê-los no seu país para que ele continue testemunhando de Jesus Cristo. Legal. Então, isso vai depender muito da necessidade, depende da forma que a perseguição acontece também. Então, como é que a gente faz isso? A gente ouve as histórias, ouve as necessidades desses irmãos e a partir disso organiza projetos e ações que possam apoiá-los. Legal. Você estava falando aí, vamos falar um pouquinho de dados, não sei se você consegue trazer mais ou menos um contexto geral, mas de quantas pessoas da igreja recebem esse suporte do Portas Abertas e quantas pessoas que não, aqueles que estão ouvindo a palavra, enfim, elas são alcançadas. Vocês têm mais ou menos esse número? Olha, a gente fala de 380 milhões de cristãos perseguidos esse ano, pelo menos. Tá? Não é um número obviamente fechado, mas pelo menos 380 milhões de cristãos perseguidos, é bastante gente. A gente gostaria muito de conseguir alcançar todos eles, né? Mas aí, por exemplo, no ano passado, a gente tem cerca de 9 milhões de cristãos que foram alcançados diretamente por algum trabalho da Portas Abertas. Se você olhar 9 milhões, é um número muito expressivo. Mas quando você olha 380 milhões, é muito grande. Então a gente não tem como trabalhar diretamente e apoiar diretamente. Né? O nosso desejo é cada vez mais ter condição de fazer isso. Por isso, ferramentas como essa nos ajudam a chegar lá. Né? Então a gente tem cerca de 9 milhões de cristãos que foram beneficiados, desde a área de distribuição de Bíblias, treinamento, ajuda socioeconômica, ajuda institucional. Tem alguns lugares onde os cristãos eles não têm condição de, por exemplo, pagar um advogado, né? Pessoas que trabalham em favor na sua defesa. A Portas Abertas tem esse trabalho também em alguns países para poder ajudá-los, né? Tem trabalhos também, como agora a gente tem uma campanha de oração, e não somente de oração também, mas uma petição em favor dos cristãos na África, que se chama Desperta África. Então, foi o tema desse ano, né? Isso que eu ia falar. Exatamente. Qualquer pessoa que queira nos ajudar, ela pode assinar essa petição. Basicamente, qual que é o nosso objetivo com essa petição? É chamar a atenção não somente de pessoas, mas de governos e instituições, pessoas que têm condição de alguma forma de trabalhar em favor dos cristãos ali na África, né? Porque a África é o continente mais mortal para os cristãos hoje. Então, com todas essas ações, a gente consegue também alcançar outras pessoas. Essa petição, a ideia é que no final do próximo ano seja levado para a ONU e chame a atenção de governos, chame a atenção de pessoas nesse sentido. Mas voltando aos números, então, de beneficiados a gente tem esse número. Então, dentro dos 380 milhões de cristãos,
Por exemplo, e aí passando para outra abordagem, questão de números também, no ano passado, por exemplo, foram cerca de 4.476 cristãos assassinados. Então, se você divide isso aí por dia, dá cerca de 12 cristãos mortos a cada 24 horas. Né? Não quer dizer que eles morreram contado por dia, né? Mas para a gente ter uma noção. Você tem muito aproximado o número de cristãos presos. Né? Também, mais de 4.400 cristãos que foram presos. Isso que chega até vocês, né? Isso que a gente tem registro, exatamente. Aí aqui eu tenho uma pergunta que é a gente até no processo do DIP esse ano, né? A gente deu uma boa parte do pessoal da equipe do Ministério da Comunicação estava envolvido e a gente fez uma imersão um pouco nesses detalhes, Willy, mas bom te ter aqui que você pode trazer um pouco mais de clareza. Vou te fazer a pergunta de uma forma leiga, tá? Da forma como eu vejo de fora. Então, assim, quando a gente olha, principalmente do contexto da comunidade, como eu te falava, a gente veio, graças a Deus, evoluindo esse relacionamento com a missão. E um dado que me chamou a atenção é o aumento gradativo, não só do número de cristãos perseguidos, como desse número de mortes e de... Então, assim, quando a gente olha para um contexto humanístico, essa evolução até parece fazer sentido, né? Tipo, porque é uma coisa, Tá né? acompanhando. Tá acompanhando. Mas quando a gente olha de verdade assim, com um olhar, procura olhar de uma forma espiritual, né? A gente tende assim, poxa, tem não só a missão Portas Abertas, né? A gente vê o trabalho, que nem você falou, que para mim foi até uma informação que trouxe clareza agora, da Portas Abertas não enviar missionário, mas a gente conhece todo esse pilar de missionários que são enviados também para esses campos, Sim. né? Então a gente, do lado de cá, fica assim, Senhor, né? O número era no mínimo para ele estagnar ou diminuir, e na verdade a gente vê que a Portas Abertas mapeia isso, uma causa do porquê esse número ele só evolui. O nível de perseguição, o número de perseguição, ele tem crescido nos últimos anos. Então, por exemplo, para quem acompanha a Portas Abertas, a gente lembra de falar de 100 milhões de cristãos perseguidos, que já é um número grande, não dizer. Sim. Depois 150, e aí isso foi aumentando, 200, hoje a gente está falando de 380 milhões. A gente não sabe no ano que vem como é que vai ser essa atualização. Todo começo de ano a gente atualiza, não é uma atualização na virada do ano, né? É uma pesquisa que é feita para elaborar essa lista mundial da perseguição que dura praticamente o ano inteiro. Né? Então, com essas pesquisas a gente tem o resultado, a gente tem número de mortes, a gente tem apuração de vários dados, e isso de fato tem aumentado nos últimos anos. A tendência é que aumente, é que cresça. E vocês veem uma causa, Willy? Por exemplo, vou te falar uma coisa que é uma percepção minha. A situação política do país, por exemplo, ela interfere diretamente nesse número de aumento? Legal. Essa é uma pergunta muito boa. Eu quero dar um passo atrás aqui para pensar no seguinte. A perseguição, ela, na verdade, é por causa de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 10, Jesus disse: vocês seriam odiados de todos por causa do meu nome. Então a razão da perseguição é a pessoa de Cristo. É por causa de Cristo dentro de cada cristão que eles são perseguidos. Lembra de Atos capítulo 9, quando Saulo, ele respirando ainda ameaça contra os discípulos do Senhor, ele foi até o sumo sacerdote, adquiriu autorizações para perseguir aqueles irmãos em Damasco, e no meio do caminho Jesus Cristo aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sim. Então o texto diz assim: Saulo saiu para perseguir homens e mulheres, aqueles que eram do caminho. No versículo seguinte, Jesus aparece e pergunta: por que você me persegue? Então a perseguição é por causa de Jesus, é o corpo de Cristo. E Mateus deixa isso muito claro: é por minha causa que vocês serão odiados. Então, em última instância, é por causa de Jesus Cristo. Então, a gente tem aí uma razão final: Jesus Cristo. Né? Quando a gente fala de perseguição religiosa, a gente está falando disso. É importante descartar: não é perseguição por, vamos dizer assim, falta de sabedoria, não é perseguição por questão ideológica. E a gente tem uma série de outras possibilidades. É por causa da pessoa de Jesus Cristo. Em um contexto imediato, e aí isso se desdobra de várias formas. Pode ser um contexto político, pode ser um contexto religioso, pode ser um contexto, vamos dizer assim, secular. Né? Então, isso são causas secundárias. E pensando numa questão espiritual, a perseguição ela vai acontecer por quê?
na proporção que o evangelho ele cresce, na proporção que o cristianismo cresce, a perseguição ela é uma resposta à fidelidade da igreja. Uhum. Só existe perseguição no mundo porque existe crente fiel. Uhum. Só existe esses 4.000, mais de 4.000 cristãos que foram mortos no ano passado, eles só foram mortos porque amaram mais a Jesus. Então a fidelidade da igreja, a gente vê como consequência a perseguição. Agora, obviamente, dentro de um contexto imediato do país, você tem país de maioria muçulmana. Uhum. Então, o extremismo islâmico, E o que vem crescendo também exatamente, na Europa, crescente, crescendo muito. e você vê isso claramente, né? Vem crescendo o extremismo islâmico. De outro lado, você vê o secularismo também crescendo. Então, tudo isso, na verdade, é um fator secundário de uma razão principal, por causa de Jesus Cristo. Ele se desdobra de várias formas. Então, por exemplo, na Nigéria. A Nigéria é o país que mais assassinou cristãos no último ano. 69% de todos os cristãos mortos no ano passado aconteceu ali na Nigéria, cerca de 3.100 cristãos. Por que isso aconteceu? O aumento da violência, especialmente por parte dos extremistas entre os fulanis. Existe o Boko Haram, que é o grupo extremista que é mais conhecido, mas para você ter ideia, os extremistas entre os fulanis, é uma etnia, eles mataram mais cristãos do que o Boko Haram no último ano. Né? Então, essa violência ela tem crescido. O ódio contra a igreja ela tem crescido. O ódio contra a verdade. Então, a gente não pode pensar que inverter vamos dizer assim, a prioridade, a referência. A referência é Jesus Cristo, é por causa de Jesus Cristo. Esse é um ódio contra a verdade, esse é um ódio contra Jesus. Contra os princípios. Contra a verdade de Cristo. Não é contra o cristão que está em tal país, não é... Então, existe um contexto imediato como isso se desdobra, mas no final das contas, pensa da seguinte forma: o ódio contra Jesus, o ódio contra a verdade tem crescido. E assim a gente consegue entender que, no final das contas, aquilo que já havia sido dito tanto pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Jesus Cristo, acaba se cumprindo aí. Sim. Vai se desdobrar de várias formas. Aí você tem a questão política, você tem governos autoritários, o poder. No final das contas, a gente pensa nisso, o poder, seja por parte de um governo, seja por parte de uma religião, seja por parte de uma ideologia, ele tenta controlar. Uhum. Se você for no nosso site, você vai encontrar alguns motores de perseguição, você vai encontrar algumas fontes de perseguição, seja líderes, seja família, seja comunidade, seja as leis. Uhum. Então são desdobramentos de como isso de fato acontece. É interessante. Você estava falando e eu pensando, assim, a gente está falando bastante dessa lista de 50 países, do Portas Abertas suportar esses nossos irmãos do lado de fora. Aí vamos trazer pro contexto nacional. A gente não vive essa realidade, obviamente, mas existe algum trabalho do Portas Abertas nacionalmente para dar algum tipo de suporte para os irmãos que estão em campo missionário? Sim, o trabalho no Brasil, por que a gente está no Brasil sendo que não existe perseguição assim, né? Então é muito boa essa pergunta, porque o nosso trabalho aqui é trazer essa clareza, mobilizar pessoas e despertar pessoas para que eles fortaleçam os cristãos nos seus países. Então, basicamente, a gente levanta pessoas para orar, para doar, para contribuir, para mobilizar, para fortalecer a igreja perseguida nesses lugares. Então, no Brasil e outros países onde há liberdade, nós fazemos isso para que a gente possa executar projetos em outros países onde não há liberdade, onde há perseguição. Então, basicamente, o nosso trabalho no Brasil ele consiste em mobilizar a igreja brasileira para que ela se torne engajada com os cristãos perseguidos. E hoje como que a gente consegue apoiar? Porque assim, tem lá no site tem diversas formas, mas pensando aqui, eu quero apoiar um irmão, até mesmo visitar um irmão e vocês fazem essa ponte de nos conectar com alguns irmãos que estão em campo? Legal. A nossa revista, que é essa daqui, você tem um exemplar, essa revista aqui, ela é como o nosso principal canal, vamos dizer assim, de comunicação com a igreja brasileira. Por meio dessa revista aqui, a gente sempre traz um projeto que a gente está desenvolvendo, a gente compartilha testemunhos,
a gente faz uma pequena prestação de contas do que aconteceu no último mês. Tem um calendário de oração no finalzinho para que a pessoa ore. Então, partindo do princípio que a maior necessidade dos nossos irmãos em perseguição é a oração, é a nossa principal responsabilidade também fazer com que a igreja brasileira responda a essa necessidade. Então, na revista, a gente dá condições de qualquer irmão no Brasil conhecer e orar pelos cristãos perseguidos. Então, aqui, por exemplo, você pode. A gente tem no nosso site várias campanhas disponíveis. A pessoa ela pode escolher, por exemplo, uma campanha de distribuição de Bíblias, né? Ou um apoio para uma família, apoio para um projeto específico que a gente desenvolve. Então, você pode ajudar diretamente aquele projeto ou diretamente aquele país. Então, são várias, ali no nosso site, na aba Doe, né, de doação, a pessoa ela tem muitas opções de como ela pode contribuir para algum projeto, de maneira financeira, e ela pode ter um acompanhamento também. Depois ela pode receber informações nossas sobre como é que andou, como é que está tal família. Legal. Então, a gente compartilha sempre que possível, mostrando foto de algumas pessoas. Em alguns casos a gente não pode mostrar foto por motivo de segurança, né? Mas assim, a pessoa que se cadastra junto a Portas Abertas, ela recebe constantemente os nossos e-mails com os pedidos de oração e os projetos. Aqueles cards que vocês disponibilizam no DIP. Também, exatamente, aquilo faz parte disso. Então, por exemplo, tô aqui, a gente pode receber um e-mail com um pedido de oração ou algo emergencial. Esse período da Nigéria aconteceu muito, os ataques, então são pedidos de oração para que a gente, de certa maneira, acompanhe, né, aquilo que tem acontecido e possa ajudar. Mas há uma forma também muito prática. Todos os anos a gente tem campanhas de cartas. Então, você pode escrever cartas para esses cristãos, encorajando. Geralmente a gente deixa disponível no nosso site com as informações sobre aquela campanha ou aquele projeto, seja para crianças, seja pastores, ou uma pessoa, uma família específica. A gente teve recentemente para Mianmar também. Então a gente descreve aquela situação e convida a igreja brasileira a escrever cartas para essas pessoas, né? E essas cartas chegam lá. A gente estava conversando antes de entrar aqui no ar sobre a importância da presença, as pessoas não se sentirem sozinhas. Então, um dos objetivos dessas cartas é exatamente fazer com que elas se sintam parte da igreja, que elas não se sintam abandonadas. Nesse caso, especificamente, a missão atua, por exemplo, vamos imaginar, eu entro no site, escrevo uma carta lá para um irmão que está, sei lá, na Coreia do Norte. Aí o papel da missão aqui do escritório traduz lá para o idioma local e essa carta chega lá na ponta, é isso? Basicamente isso. Na campanha a gente já pede como escrever. Algumas vezes por questões de segurança, então evitar citar isso ou aquilo, mas em geral a gente pede para escrever em inglês, ou quando é para América Latina, para a família no México, esse ano a gente teve também escrever em espanhol, e ela vai ser direcionada para lá, tem a caixa postal, recebe e a gente manda para esses irmãos, né? Então essa é uma das formas. Legal. Ô Willy, até aqui entendo que a gente falou de um cenário, né, um pouco mais global e é bom, por exemplo, já veio informações aqui de coisas que eu não sabia, né? Legal. Mesmo a gente tendo feito esse trabalho imerso para o DIP, mas bem bacana. Mas acho que até para a gente continuar nesse cenário de entendimento, nessa trilha de entendimento do papel da missão, né, do Portas Abertas, depois de entender um pouco essa questão até de números, né, de mapa da perseguição, que nem tem tudo no site, como que a Portas Abertas enxerga, por exemplo, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, né, nem contra o sangue, né, contra principados e potestades, e o Bruno trouxe um ponto aqui que é o que esse aumento dessa linha perseguidora, né, o próprio islamismo, né, tem aumentado de uma forma significativa. Para formalizar a pergunta como que a Portas Abertas, uma vez que tem um trabalho tão direcionado, né, tão bacana, enxerga a posição da igreja, e eu não estou falando da igreja só no Brasil, né, da igreja no geral, né, entendendo que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, um dos papéis, essa é a minha pergunta, do Portas Abertas é fazer com que a igreja desperte para essa luta que
que a palavra de Deus já fala que é num cenário espiritual, né? E aí não ter uma posição tão reativa, mas sim proativa, é essa forma ou Legal. o meu entendimento é errado? Legal, legal. A gente segue basicamente, quando a gente olha em Atos capítulo 12, a gente vê Tiago, que é morto ao fio da espada, Pedro é preso, Uhum. e diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. O texto diz isso, em Atos capítulo 12. A igreja, ela reage daquela forma porque é a principal resposta, a oração. Então, o que a gente faz não é somente porque é um pedido dos nossos irmãos, óbvio, e a nossa tarefa, isso é inclusive um dos valores centrais da Portas Abertas, nossa tarefa é atender às solicitações da igreja perseguida. Então, o que eles pedem? O que eles precisam? Não é como a gente gostaria de agir. Uhum. Então, a igreja perseguida, quando a gente visita, embora eles tenham muitas necessidades, e qualquer um de nós, a gente tem necessidade. Sim. Mas a gente visitando esses irmãos, a primeira coisa é a oração, de fato. Uhum. O segundo pedido mais comum desses irmãos, sabe qual é? Por Bíblias. Uau. Bíblias. Muitos deles não têm acesso à palavra de Deus. Por isso que a gente continua distribuindo Bíblias. E tem um trabalho de tradução para idiomas que ainda não foram traduzidos? Não, a gente não se concentra tanto no trabalho de tradução. A gente entende que tem organizações com capacidade muito maior, Uhum. para fazer esse trabalho, mas a gente apoia trabalhos similares. Legal. Nosso trabalho é exatamente vamos dizer assim, seguindo o exemplo do irmão André, o contrabando de Bíblias, fazer com que essa palavra chegue lá. E o terceiro pedido mais comum desses irmãos é treinamento. Treinamento para pastores e líderes. Porque eles precisam saber como interpretar a Bíblia e como ensinar. Eu estive recentemente no Laos, e aqui só um detalhe, eu perguntei para 3 jovens, o que manteve vocês firmes durante o tempo de perseguição? Eles foram expulsos das comunidades, a moto de um foi roubada, foi tirada porque ele pregava o evangelho, eles foram açoitados, um deles foi preso, e eles responderam o seguinte, o que nos manteve firme foi o conhecimento bíblico de que nós seríamos perseguidos. E aí ele faz referência a Timóteo, que diz, todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. E as bem-aventuranças também, no finalzinho dela, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. E o segundo ponto foi a esperança da vida eterna. Então, se esse rapaz tivesse se convertido e enfrentado, ou o evangelho oferecido para ele fosse, vem que tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver, ele teria enfraquecido, teria se revoltado, teria se frustrado. Mas quando ele se converteu, ele foi discipulado e foi ensinado para ele, você vai ser perseguido. Então ele já sabia que a perseguição era uma consequência da fé que ele isso que eu ia possuía. perguntar. E ele sabia que ele era bem-aventurado. Então para ele estava bom, mesmo que tivesse ruim. Então, e a esperança da vida eterna, ou seja, o resumo de tudo não é aqui. Existe algo muito maior. Lembra de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele fala o seguinte, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele fala porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Ou seja, não tem comparação. Então, voltando à sua pergunta, ela tem a ver com a resposta da necessidade da igreja. A gente é dirigido pela igreja perseguida, não por aquilo que a gente acha que deveria fazer, por mais que a gente possa ter boas ideias e talvez fosse bom, mas o objetivo é fortalecer, então eles sabem, eles têm a necessidade e a necessidade deles nos direciona. Então, voltando ao princípio da oração, seguindo ali em Atos capítulo 12, a igreja ela orava. A igreja ela podia estar fazendo protesto, ela podia estar exigindo seus direitos, e não é que isso não seja legítimo, não seja importante, mas a oração ela vem antes de tudo. Por isso que a gente faz a petição, a gente vai levar para a ONU, mas a gente nunca deixou de orar. A gente não tem a esperança de que essa petição vai resolver o problema da perseguição. A oração ela sempre vem primeiro. Então, respondendo de maneira já agora bem direcionada, a sua pergunta, ela é muito boa porque a própria igreja perseguida ela responde isso. É atender a necessidade desses irmãos. Oração, a gente vai pedir que ore. Sim. Por Bíblia, a gente vai fazer campanha para que a igreja no mundo ajude ofertando, comprando Bíblias, e levando para eles. Treinamento. Hoje, grande parte do investimento da Portas Abertas
com os cristãos perseguidos recai nessa área de treinamento para que eles possam se manter firmes e saibam como responder biblicamente à perseguição. Uau. Então, o que ela diz a gente vai fazer. Não é uma pessoa pedindo, né? É a resposta para uma situação geral da igreja. E, claro, tem questões específicas dentro de cada país. Então, a oração é o principal, Bíblias, treinamentos e muitas outras coisas. Então, nosso trabalho é olhar para a igreja que vive em contexto menos hostil, onde não há perseguição, e dizer, os nossos irmãos perseguidos, eles precisam disso. Ore por eles. Fortaleça a fé. Compartilhe, divulgue, doe. Então, o objetivo básico é pegar essa necessidade, entender e levar para que a gente possa cobrir, suprir. E é importante dizer que quando a gente fala de levar essa necessidade, muitas vezes a gente olha muito para a questão financeira, né? Uhum. Mas a oração ela sempre vem primeiro. Sim. Então, por que esses irmãos nos dizem, por que a Bíblia nos diz, o irmão André, no Contrabandista de Deus, a gente vai ver um estilo de fé completamente dependente do Senhor, e oração é um dos nossos valores centrais também. A Portas Abertas tem um desses valores, somos pessoas de oração. Então, se ali é um dos valores, nossa tarefa é atender às solicitações da igreja perseguida, mas somos pessoas de oração. É bíblico, no final das contas. Então, é basicamente isso. Legal, muito bom. Antes de eu liberar pro Bruninho fazer uma pergunta. Já tô aqui que eu tô me coçando, já o Weber não deixa eu perguntar. Não, eu vou deixar. Essa pergunta é tua. Mas eu queria só fazer uma marcação aqui, Bruno, em cima dessa resposta que o Eli deu pra gente, que é, primeiro, assim, é até uma mensagem para minha família em casa, minha esposa Alice, minha filha Laura, meu filho Lorenzo, compartilhava com ele aqui, né, nos bastidores. Há 3 anos nós recebemos num dia do DIP o papelzinho e era de Laos, então há 3 anos que a nossa casa ora por esses irmãos. Esse ano nós pegamos a bandeirinha de Brunei, então não abandonamos Laos, ela só veio complementar ali a carga de oração por esses irmãos, e eu fico bem feliz ouvindo isso, né? E até uma mensagem para os próprios irmãos, né? Que esse ano, dentro do DIP, dentro da campanha, né? Dentro daquela questão de distribuição de bandeirinhas, então, ouvir de vocês, que é quem está à frente desse projeto, né? Que quando olha para essa escala de demandas, a oração está em primeiro lugar, isso tem que mexer com o crente, né? Sim. Isso tem que dar uma chacoalhada na gente. Então, glória a Deus por isso, são informações bem importantes para a gente seguir compartilhando, né? Seguir envolvendo o corpo, principalmente a nossa comunidade, mas isso é uma mensagem para a igreja do Senhor, né? E a igreja ela é global, né? Mas faz sua pergunta aí. Pô, o Weber me desconcertou aqui com essa palavra profunda aqui. Daí eu queria colocar a minha pergunta. Mas assim, muito obrigado, assim. E visitando Laos, visitando a nossa equipe lá, os nossos irmãos, a gente vê o quanto isso é importante na prática, né? O quanto esses irmãos eles puderam permanecer firmes. E, eu tenho certeza que as orações que vocês fizeram nesses últimos 3 anos fortaleceu e a gente pôde ver frutos disso. Amém. E é assim que as coisas funcionam. Porque não tem como você me explicar um cristão vivendo expulso da sua aldeia, vivendo no meio da selva, às vezes sem ter o que comer, como ele permanece firme, como ele cuida da família, como o evangelho continua crescendo, se não for uma obra de Deus. Uhum. E tudo isso numa coisa só. A oração ela tá ali no meio. Mas daqui a pouco eu quero contar algumas histórias de lá. Legal. Eu já vou aproveitar e pegar o gancho, já pedir também para você contar essa sua experiência de Laos, que você já citou aí umas 2 vezes, deu uma pinceladinha, mas antes eu queria entender como é que funciona. Hoje você é 100% você tá 100% focado no Portas Abertas. Então, eu entendo que a sua família tá junto, né? Tá debaixo dessa mesma missão, dessa mesma visão. Como que foi esse processo, né? Do Senhor ele despertar isso no coração de vocês? E como funciona também o Portas Abertas, a base do Portas Abertas nesses países? Como é que é feita essa conexão? Porque eu entendo que é uma organização nacional brasileira que são enviados, não enviados, né, que vocês não enviam missionários, mas que existe uma base naquele país
para que seja alcançado aqueles missionários. Como que esses missionários chegam até você? Então são 2 perguntas aí. 2 perguntas, legal. A Portas Abertas, ela tem, vou responder do fim para o começo, Tudo né? bem. A Portas Abertas, ela, como surgiu ali na Holanda em 1955, existe uma base ainda lá, Uhum. desde a época da fundação. Existe base em outros países onde há liberdade religiosa, como o Brasil. Então, escritórios como o nosso, que funciona aqui no Brasil, a gente trabalha ali, aqui em São Paulo, cerca de 50 pessoas trabalhando ali no escritório, além de voluntários espalhados no Brasil, voluntários que mobilizam, que oram, né? Então, a gente tem esse escritório no Brasil, a gente tem um no Chile. O objetivo desses escritórios em países onde há liberdade, como a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, Itália, vários países, é exatamente aquele princípio que eu falei para vocês, né? De compartilhar, de trazer essa realidade, encorajar a igreja nesse contexto de liberdade para que eles orem pelos cristãos perseguidos, para que eles encorajem, doem e tudo mais. Uhum. De outro lado, isso são as bases que a gente chama de desenvolvimento. São bases em países onde não há perseguição, vamos dizer assim. A gente tem a liberdade de ter esse trabalho. E de outro lado, a gente tem a base de campo, o trabalho de campo, que são bases onde a gente executa os projetos, onde há perseguição. Então, da Portas Abertas, imagina que tem 2 grandes áreas, base de desenvolvimento e base de campo, né? Então, tem pessoas responsáveis por essas 2 áreas. Na base de campo, por exemplo, você tem regiões. Então, você tem Norte da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Ásia Central, América Latina. Então, são regiões onde há perseguição e cada região tem os países dentro. Entendi. E cada país tem uma pessoa responsável. Dentro de cada país com pessoa responsável tem uma equipe trabalhando lá. Então, basicamente, a estrutura ela funciona dessa forma. E tem pessoas também que são voluntárias que estão lá no país, em cada um desses países, né? Pessoas que trabalham diretamente com a gente e pessoas que servem como voluntários nativos. E em todos esses países a gente tem parcerias com várias organizações. A gente nunca trabalha sozinho. Legal. Né? A Portas Abertas, o intuito é fortalecer o cristão perseguido, não o nosso nome. Então, por exemplo, tem países que você nunca vai saber que a Portas Abertas está ou como a Portas Abertas trabalha. Primeiro por uma questão de segurança, obviamente. Né? Muitos desses países não existe um nome, existe às vezes outro nome, e aqui eu não vou especificar os nomes nesses países, Segurança. mas não vai se chamar Portas Abertas. Uhum. Então, é possível, e a gente conhece a história, de pessoas que são apoiadas pela Portas Abertas há 5, 10 anos, mas se você chegar a perguntar para ela, você conhece a Portas Abertas? Ela Ela não vai saber te dizer. E tá ótimo. O importante é que ele seja fortalecido. Uhum. Mas aí a Portas Abertas está por trás disso. Ou outras organizações que estejam trabalhando, que a gente trabalha em parceria, fortalecendo ou dando condição, ou um projeto que já é desenvolvido, a gente não vai criar um projeto no mesmo lugar, sendo que há uma necessidade, então a gente vai ampliar aquilo por meio de parcerias. Então, há muitas organizações parceiras. Em todos esses lugares existe um outro nome, não é a Portas Abertas. E o trabalho continua crescendo, né? Graças a Deus. Então, o cristão perseguido, ele é fortalecido. Amém. Esse é o nosso principal objetivo, né? E dentro das bases de desenvolvimento, onde eu me enquadro aqui no Brasil, há 10 anos eu tenho já trabalhado na área de mobilização, relacionamento com a igreja. Anualmente a gente traz cristãos perseguidos para visitar, para falar, e a gente vai ter que trazer um aqui para a igreja ainda. Com certeza. A gente tentou, né? Não deu certo, mas a gente vai conseguir. A nossa ideia é que esses irmãos possam compartilhar um pouco das suas realidades, dos seus desafios, aquilo que eles vivem. Então, essas pessoas viveram ou vivem ainda sob perseguição. Então, o nosso objetivo é fazer com que eles compartilhem um pouco mesmo da sua própria experiência. E como começou meu envolvimento, mais de 10 anos, porque 10 anos eu tenho trabalhando diretamente, né, integralmente. Antes eu fui voluntário e eu comecei a servir como voluntário na Portas Abertas por meio da oração. Então, é uma coisa que eu sempre falo, você quer começar, às vezes a pessoa lá, eu quero ir, eu quero fazer, embora a gente não envie, mas a pessoa ela quer se envolver com a igreja perseguida. O principal conselho que a gente dá é comece a orar pela igreja perseguida.
comece a orar e a gente dá todas as condições possíveis. Ninguém vai dizer que não sabe como fazer isso, não tem material, porque no nosso site informações diárias, na nossa revista Vamos Orar, todos os dias um pedido de oração, nosso Instagram, tem muita coisa. Então, você quer se envolver, você que está nos ouvindo agora quer servir, quer se envolver e sabe lá o que Deus pode fazer no futuro, comece com oração. Não adianta a gente querer começar contrabandeando Bíblia para a Coreia do Norte. Se você não ora pela Coreia do Norte, se você não ama a igreja perseguida, se não ama os cristãos norte-coreanos, e a forma de expressar isso é por meio da oração. Então, quando eu comecei a orar, era com um grupo pequeno na minha igreja. Eu lembro numa tarde, inclusive a gente orando, não lembro qual era o dia de semana, umas 10 pessoas orando, eu comecei a chorar muito. Eu tive um sentimento de dívida. Eu sou devedor a esses irmãos. Eu preciso fazer algo por eles. Então, aquele sentimento naquele momento me fez entender que eu precisava fazer algo e eu tomei a decisão de fazer. Eu não imaginava o que ia acontecer no futuro. Eu sou natural de São Luís, no Maranhão. Então, um grupo pequeno, lá em São Luís, a gente começou a orar. E aí eu comecei a procurar na internet sobre a igreja perseguida, a missão Portas Abertas. Eu não fazia ideia que tipo de pessoa trabalhava na Portas Abertas, porque é um negócio arriscado. Eu só via pela internet. Será que trabalha alguém mesmo? Né? E aí, naquele momento, veio um informativo de que um pastor peruano ele estaria visitando o Brasil e ele iria para São Luís. Então eu convidei o grupo que estava orando comigo para acompanhar a agenda desse irmão. Ele ficou preso durante 8 anos. Na época existia perseguição, na época dele no Peru. E ele foi liberto. Então ele veio compartilhar o testemunho dele. Então a gente começou a acompanhar. E aí cada vez mais a intensidade daquilo, né? Aquilo foi aumentando. A gente continuou orando. Depois eu comecei a falar disso. Não adianta a gente só ter todo esse conhecimento, é preciso que a gente compartilhe para que outras pessoas também saibam. Então, uma das minhas tarefas aqui na organização é divulgar isso, é tornar isso conhecido pela boa notícia que é também. Não é só a dor e a perseguição, a perseguição ela existe porque existe uma igreja perseverante, existe uma igreja fiel. E a gente tem inúmeros testemunhos, a gente compartilha já alguns deles, que são encorajadores pra gente. Então é a boa notícia de que o evangelho está crescendo, a igreja está perseverando. Do outro lado, óbvio, a dor e o sofrimento. O evangelho é isso, né? Então parece que não faz sentido, né? Bem-aventurados perseguidos. Como é que eu posso ser feliz, satisfeito, plenamente satisfeito no Senhor, afortunado ao ser perseguido? O evangelho é essa mistura de alegria e dor, né? Então, o começo do meu envolvimento foi assim, e aí eu comecei depois me tornei voluntário oficialmente. Você que está nos ouvindo, se quiser também se tornar voluntário da Portas Abertas para divulgar essa realidade, para mobilizar a sua igreja local. Então aqui já ao vivo eu faço um convite para vocês também. Vocês podem levantar uma pessoa ou 2 pessoas para que seja um correspondente local da Portas Abertas aqui. É uma pessoa que recebe diretamente os nossos materiais mensais, a nossa comunicação para divulgação e compartilha com a igreja. Então, uma vez no mês a pessoa pode compartilhar sobre isso, tem os pedidos, tem mais detalhes além do que vem na revista. Quando a gente tem campanha, a gente manda para essa turma e você pode ser esse canal, né? Para nutrir a sua igreja local com isso. Então, quem está nos ouvindo pode fazer isso. A gente tem grupos de oração espalhados em vários lugares do Brasil. Você pode se reunir com outras pessoas para orar mensalmente. Não tem pregador famoso, não tem muita coisa, é reunir para orar. Legal. Esse é o objetivo, né? Então você tem que querer. Tem que querer. Aqui dentro, né, eu até compartilhei com você a visão que os nossos líderes eles passam pra gente dentro do corpo, e isso inclui também as missões, que cada um tem o seu papel, né? Muitas vezes a gente pensa, quando a gente fala em missões, que é só a pessoa que está lá na ponta, a pessoa que ela foi enviada. Mas tem a oração, que é muito importante, os irmãos eles precisam ser cobertos com essa oração. Tem a contribuição financeira, tem a divulgação, enfim, o Portas Abertas ele destrincha essas N formas de conseguirmos contribuir, né? E isso é muito poderoso. O DIP é uma dessas
é uma dessas ações que o Portas Abertas disponibiliza pra gente, né? O meu primeiro contato com o DIP foi esse a gente fez esse ano, foi ano passado. Só que não estava muito envolvido ali, mas esse ano com o tema lá da África, que foi, cara, aquilo despertou algo assim dentro, um senso de urgência, como existem pessoas. Eu me senti devedor. Exato. Eu me senti devedor e no sentido de, tipo, eu preciso fazer alguma coisa por eles. Eu não fui chamado para estar lá onde eles estão, mas o que eu posso fazer aqui é me solidarizar com a dor deles. Então, orar, mover, lembrar os irmãos, assim, esporadicamente a gente lembra ali os irmãos dentro dos grupos caseiros, então a gente fez um trabalho, né, de divulgação dentro da comunidade, distribuímos os países e teve um pós-DIP, né, que ali os grupos caseiros eles oravam e aí a gente lembrava desses países periodicamente. Essa semana minha esposa até abriu o mapa, lá tá abertinho o mapa lá do lado da nossa cama, para a gente lembrar, né, que o nosso ID, né, a gente tem que estar diariamente ali consumindo esse tipo de informação para lembrar e estar fresco na nossa memória e continuar contribuindo com oração com os nossos irmãos. É isso. Amém. Ô, Willy, antes da gente até sair um pouco agora de toda essa visão que você trouxe, né, desse cenário, como que a missão atua, né, nesse formato mais global, um ponto que me chamou a atenção nessa pesquisa, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, o fato, eu trabalho com tecnologia, né, e me chamou a atenção a forma como, se eu não me engano, depois você me corrige se eu tive o entendimento certo lá na pesquisa, de que Índia e China já estão aplicando uma série de recursos tecnológicos, principalmente com essa onda de inteligência artificial, para monitoramento da igreja ou de possíveis discípulos em seus países ali. E eu fiquei pensando, né, aquela coisa, né? Hoje em tudo, principalmente nessa esfera de tecnologia, né, você pode usar ela para o mal ou para o bem, né? E aí o fato de trabalhar com isso, eu falei assim, pô, eu vou fazer essa pergunta para o Willy. Existe também um trabalho voltado para que a tecnologia consiga ajudar na missão? Óbvio, a gente está falando aqui de uma demanda, né, de que de repente a demanda do local perseguido ali, eles vão falar assim, ó, a gente está precisando de Bíblia, a gente precisa se fortalecer na fé. Ou, né, que nem você trouxe, muitas vezes ajuda em alguns outros pontos. Mas existe algo também que a tecnologia ajude a missão Portas Abertas a também a usar isso com o propósito de falar, não, vou usar aqui esse braço, né, para me ajudar no propósito final, que é estar perto e monitorar e ajudar os irmãos perseguidos? Existe algo nesse sentido? Legal. Claro, claro. A gente tem que ir acompanhando e usar isso da melhor forma possível, né? De fato, a China hoje tem cerca de pelo menos 500 milhões de câmeras de identificação facial. É muita coisa. Então, se a pessoa sai na rua, ela já consegue ser identificada. E isso só tende a aumentar. Então, eles usam essa tecnologia nas ruas, dentro da igreja também para monitorar e controlar o que é feito. Assim mesmo também na Índia. E aí, desculpa te cortar a resposta, mas é só para te dar mais indicadores, né, do que eu vi. Então, por exemplo, quero alinhar mesmo o entendimento. Imagina que, não é o caso da Portas Abertas, a gente já entendeu, mas uma organização que envia missionários para esses países para trabalhar pregando a palavra. Então, assim, primeiro que para entrar a gente sabe, né, o filtro é bem alto, é bem difícil, mas uma vez que entrou, ele provavelmente vai ser pego por esse tipo de monitoramento deles, é isso? Sim, o estrangeiro, ele é muito mais fácil de, vamos dizer assim, de chamar a atenção, né? Então, se você entra, o governo sabe que você está entrando no país. Ele sabe que você tem uma data para entrar e uma data para sair, e quando você entra, geralmente eles vão te perguntar para onde você vai, o que você vai fazer. Aí você vai ter que ver o que você vai responder, ou quem você vai encontrar. Sob responsabilidade de quem. Eu lembro de uma das viagens, aqui eu não vou mencionar o país, que eu fiz, o governo foi no Oriente Médio. Ele me perguntou sob responsabilidade de quem você vai ficar aqui no país.
Você tinha que ter uma carta convite. É basicamente isso. Só que não é só isso, né? É quem é a pessoa. Uhum. Graças a Deus eu não sabia quem era. A ignorância nesse momento. Então, é uma estratégia, né? Não é a tecnologia, mas é a forma que Deus nos dá em alguns lugares. Então, não me foi divulgado o nome nem o telefone da pessoa. O que foi me dito é que ela estaria me esperando do outro lado do aeroporto, lá fora. Então, assim, em tal lugar, em tal momento vai ter tal pessoa. E nem a descrição dela me foi dada. Uhum. Então, eu cheguei, a pessoa me perguntou e eu estava falando a verdade sobre responsabilidade de terceiros. Uhum. Quem é essa pessoa, onde ela está, onde ela mora, eu não faço ideia. Eu não sabia, eu não menti. Uhum. E o que eu ia fazer? Então, se eu chegasse ali, e foi engraçado que quando a pessoa, ela sabia que era a gente sabia que era ela, mas a gente não sabia exatamente o que era. E aí a pessoa pegou a gente, deu boas-vindas em uma outra língua. Uhum. No caso, a língua eu posso falar era árabe, e eu não falo árabe, né? E a pessoa também não fala inglês, e muito menos português. Então a gente foi com aquela pessoa. E a gente entrou num carro, e depois a gente ficou pensando, mas será que... Já imagina se não é essa pessoa. Então a gente estava no... Tem que guiar muito, viver de pé. A gente estava num país e era tudo diferente, era tudo meio marrom, não tinha nada colorido. No Oriente Médio é um contexto completamente diferente. E a gente, será que é ela? E quando eu vi assim na chave do carro tinha um crucifixo bem pequeno, né? Como se fosse um chaveiro ali. Uhum. Aí deu aquela aliviada, eu falei, é aquela pessoa mesmo. Então, às vezes a gente não sabe, né? Então, realmente, você vai entrar num país, imagina a Coreia do Norte. Há a possibilidade de viagens para a Coreia do Norte, mas você vai ser completamente monitorado, você não vai conseguir conversar com um nativo. Uhum. Todo roteiro, todo lugar que você vai visitar é monitorado pelo governo, o hotel, você não sai sem ninguém de lá, né? A pessoa ela fica te esperando ali, ela entra... vai até o banheiro, só não vai entrar na parte mais íntima ali, mas de resto ela vai te acompanhar o tempo todo. Então existe, obviamente, essa situação. E em alguns casos, por exemplo, há países que a pessoa, o cristão ali, ele não pode sair do país. Ele pode sair, ele tem autorização para sair e voltar, só que se ele sai e ele volta, ele chama muito mais a atenção do governo. Então imagina assim, eu vou sair de um país e ir para outro para receber um treinamento teológico, para um conhecimento bíblico. Se ele volta, o governo já sabe muito mais sobre ele, já tem muito mais conhecimento. Então, os passos eles precisam ser muito cuidadosos, né, dessas pessoas que estão ali dentro desses países. E a mesma coisa para o estrangeiro. O estrangeiro ele vai chamar muito mais atenção, vai querer saber para onde vai, tem data. Quando a gente esteve no Laos, por exemplo, coincidência ou não, em todos os lugares que a gente foi, todos os hotéis que a gente ficou, a polícia estava lá, mas a gente era estrangeiro. Mas ela estava acompanhando vocês? Não, ela estava simplesmente lá. Tem lugar em que é preciso escolta armada. Se você visitar, você vai precisar de escolta armada para entrar, para visitar, para caminhar, porque o país é muito perigoso. Entendi. Né? Então, isso vai mudando de contexto para contexto. Mas voltando sobre a questão da tecnologia, eu lembro que já teve época que a Portas Abertas precisou contrabandear bíblias dentro de cigarro. Então, imagina uma caixa de cigarro, imagina vários cigarros lá dentro, tira toda aquela parte de dentro, o fumo, né? Coloca páginas da Bíblia enrolada e só tampa a pontinha. E coloca dentro de uma caixa. Então você vai contrabandear Bíblias dessa forma. Meu Deus. É uma forma, vamos dizer assim, arcaica. Mas era a possibilidade que se tinha naquele contexto, naquela região. Então saía um caminhão cheio de cigarro. O cigarro era permitido, a Bíblia não. Então quando abria, mesmo se abrisse um maço, que chama, né? A caixa do cigarro ali tá cheio de cigarro. Mas dentro a palavra de Deus. Eu lembro de uma outra... Contrabando. Literalmente. Eu lembro de em um outro contexto, e isso já há bastante tempo, mais de 50 anos, onde, por exemplo, nós três, a gente viajaria para um país e a gente levaria partes de uma impressora. Então você leva uma parte, você leva outro pessoal que está aqui, cada um leva uma, e a gente viaja em dias diferentes. Cada um leva uma parte numerada. E aí você vai hoje, eu vou semana que vem e tal. Depois a gente se reúne lá, monta essa impressora e começa a imprimir Bíblias. É um trampo, né? É um trabalho. É um crime organizado. Bem organizado. Então, é uma forma
de se ter a impressora para imprimir bíblias, né, textos bíblicos e poder distribuir naqueles países. Isso aconteceu muito. Mas hoje, por exemplo, eu no Sudeste Asiático, por exemplo, estive no Laos, eu estava com o irmão, ele lendo a Bíblia no celular dele. Né? Então, a oportunidade que essas pessoas têm, tem lugares, por exemplo, em que a gente tem imagina um canal de telemarketing, né? Uma central de atendimento. É uma central de atendimento para quando um muçulmano ele quer conhecer sobre Jesus, ele viu uma pregação, porque em muitos países, embora países de maioria muçulmana, se a pessoa tem conexão, tem acesso ao Facebook, por exemplo, ela pode assistir uma pregação. Ela consegue ouvir, ela assume um risco ao fazer isso. Mas se ela ouve uma pregação e ela tem curiosidade, né, então de repente ela pode ligar para aquela central de telemarketing. E ali, em vez de ter pessoas oferecendo plano telefônico, vai ter pessoas oferecendo conhecimento bíblico, discipulado. Né? É o uso da tecnologia, né, para fazer isso. Então, a gente precisa, obviamente a gente não tem como descrever tudo o que acontece, mas isso são informações que a gente pode compartilhar. E essas pessoas têm oportunidade, e funciona de madrugada, vários horários, transmissão por ondas de rádio. Por exemplo, na Coreia do Norte. Coreia do Norte, você não tem como você entrar naquele país e entrar com uma caixa de Bíblia e tudo mais. Mas você tem, por exemplo, como desenvolver ondas de rádio na fronteira com a China e fazer com que alguns norte-coreanos tenham acesso à palavra de Deus. Legal. Tem a história de uma menina, inclusive, que ela ouviu a rádio. E ter rádio ali na Coreia do Norte é bem complicado. Não é qualquer pessoa que pode ter. Então, é um material meio ilegal, né? Eles tinham que esconder. Então, quando num horário de madrugada ela pegava, passava as ondas, ela começou a ouvir algo diferente. Porque na Coreia do Norte mesmo, tanto os canais quanto ondas, qualquer tipo de divulgação, ela é estatal. Então, você vai ouvir sobre o governo, né? Sobre a ideologia do país. Então, quando essa garota está sintonizando, ela ouve uma outra coisa, ela começa a ouvir. E aí ela ouve a palavra de Deus. Ela nunca tinha ouvido aquilo. E aí ela começa a sintonizar no mesmo horário, no mesmo canal, e começa a ouvir, né? Semana após semana. Até o momento que ela se converte. E a gente sabe porque aconteceu depois a história dela, da gente ter a oportunidade de conhecer. Mas uma coisa curiosa é que quando ela se converte, ela acha que ela era a única cristã dentro da Coreia do Norte. Porque ela não conhecia outros cristãos. É muito difícil para a gente, porque em qualquer lugar tem uma igreja, a gente tem Bíblia, a gente é um país cristão de maneira genérica, vamos dizer assim, porque as pessoas conhecem, né, têm a liberdade, conhecem a Bíblia, os princípios e valores, eles foram, em geral, baseados na Bíblia, assim. A civilização ela foi desenvolvida, mas na Coreia do Norte não. Na Coreia do Norte existe um regime, não existe espaço para palavra de Deus, não existe espaço para você falar sobre um Deus que não seja a família Kim, né, que governa a Coreia do Norte. Então essa garota ela acha que ela é a única cristã em todo o país, mas é o uso da tecnologia também para alcançar pessoas. Legal, muito bom. Eu entendo que agora a gente está até saindo um pouco, né, desse cenário, indo para um outro tema que na verdade você trouxe até alguns números já, né? Por exemplo, na questão ali do número de mortos na Coreia, na Nigéria, né? Isso é um ponto que chama bastante atenção. Mas eu queria te perguntar, e acho que até agora te dá até um pouco a oportunidade, eu não esqueci, eu tô super curioso com as histórias de Laos, né? Então, assim, porque isso pra gente, eu vejo que é você unificar isso que, né, a gente está conversando dessa primeira demanda que tem de orar mesmo, né, pela igreja perseguida. E eu entendo muito que essas histórias conecta isso, né? Conecta o despertar nosso, né, de colocar esses pontos em oração mesmo, né, para que o Senhor fortaleça, por exemplo, o canal da linha de rádio e mais pessoas ouçam, né? Sim. Em países que são extremamente fechados. Mas queria te ouvir acerca de Laos, algo que você queira compartilhar para a gente conectar agora, né, Bruno? Casos a esses pontos que a gente está falando, né? Legal. Um dos primeiros choques que a gente teve ali ao visitar, a pessoa que nos recebeu, trabalha com a gente, ela era casada no momento que ela era animista também. E eu já vou discorrer um pouco sobre isso, né, o que significa. E o marido dela
ao ouvir, né, que ela tinha uma nova religião, um novo Deus, ele simplesmente fala o seguinte: você tem um novo Deus, eu vou procurar uma nova mulher para mim. Então abandona aquela mulher e ela descobre que está grávida dele. Então ela simplesmente é abandonada, literalmente abandonada pelo marido. E hoje ela trabalha com a gente. Hoje ela trabalha para ajudar outros cristãos em casos similares. Então isso é muito forte porque a perseguição, ela tem a violência, que é o número de mortes, torturas, né? A pessoa que é torturada, a pessoa que é morta, a pessoa que é aprisionada, ela sofre a violência. Mas o marido que abandonou a mulher, ele não bateu na mulher. Uhum. Ele simplesmente abandonou ela. Só que isso é uma pressão tão grande, isso causa um sofrimento tão grande. Então, para a gente entrar nessas histórias, existe tanto a violência quanto a pressão. A pressão é ser pressionado de fato e a que você enfraqueça, né, e abandone a fé. Esse é o objetivo deles. Mas o Laos, ele é um país hoje comunista, é um país budista e é um país animista. O comunismo controla, monitora a igreja. O budismo, ele é a religião que, vamos dizer assim, ele permite que o povo ele seja unificado, só que é controle. É um povo, uma cultura, uma religião que já está há um tempo. E o animismo é a crença em espíritos ancestrais. Então, tudo é regido pelos espíritos ali. Todas as ruas tinham altares, o hotel, quando a gente entrou na porta, tinha um altar, lá dentro tinha outro altar. Então, todos os lugares têm isso. E as pessoas elas vivem com medo, literalmente. A maior parte do Laos são comunidades. Não é uma cidade, além da capital, mas a maioria são cidades. São cidades menores, são comunidades, são aldeias. Então, o controle dos líderes da comunidade ele é muito grande. Então, a pessoa que se converte ao cristianismo, ele é confrontado pela comunidade, pela família e pela comunidade. Então, se ele não renuncia à nova fé dele em Jesus, ele é expulso. Porque numa comunidade animista, eles acreditam que se essa pessoa crer em Jesus, crer em Deus, ela pode atrair a ira dos espíritos. Então, por isso ela é expulsa de lá. E aí tem dois casos. Um caso de um pastor que foi bem interessante. A gente conheceu, visitou ele. Ali no Laos, é importante lembrar que você pode ter igrejas. Tá? Oficialmente, existe autorização para ter igreja, mas essas igrejas precisam da autorização e do monitoramento do Estado. Você não pode simplesmente começar uma igreja, mesmo que você tenha um registro mínimo. Existe um registro e tem que atender uma série de requisitos. Isso é padrão ali na região da Ásia? Países comunistas. Tá. No caso de países comunistas é assim, por conta do governo, o controle, né? Na China, por exemplo, é mais rígido, inclusive. Na China, por exemplo, você pode visitar uma igreja. Então, a pessoa que está nos ouvindo, você pode visitar, você pode ir, mas é importante saber que essa igreja é propriedade do governo. Os pastores e líderes também são membros do partido. O sermão ele precisa ser aprovado pelo governo antes de ser pregado. Uau. E há um cuidado enorme, porque muitas câmeras que estão lá são câmeras do governo. Então, você não pode falar nada que seja antirrevolucionário, contra o regime. Então, as palavras elas têm que ser muito bem mensuradas antes de ser faladas. Então, muitas pessoas elas não conseguem atender certos requisitos do governo e outras não estão, de fato, interessadas em ter o governo com certo poder sobre a igreja. O que eles fazem? Eles vão se reunir em casa. Reunião doméstica. Só que isso é ilegal. No Laos, igrejas domésticas é proibido, é ilegal, é crime. E é exatamente com esse povo que a gente trabalha. E esses pastores e líderes, eles são presos, são monitorados, muitos são torturados, então tem a pressão do governo e tem a pressão da sociedade, dos grupos ali, né? E eu lembro de uma família que a gente visitou, o pastor, ele foi muito perseguido por um tio dele, que era membro do governo, do partido. Ele era um oficial, era um militar, e ele perseguia esse pastor, que a gente teve a oportunidade de conhecer, forçando com que ele renunciasse à nova fé em Jesus. Por que em geral isso acontece? O governo ele quer o controle. Ele traduz isso como unidade. Né? O cristão ele não vai se submeter ao governo. Então, se uma pessoa se converte, essa pessoa ela não vai se submeter aos princípios, à ideologia, ao regime, a tudo. Ele não vai se submeter.
O animista ele se submete, um budista ele consegue se submeter, o cristão não. E o cristão, além de submeter, piora, porque ele vai falar do evangelho para outra pessoa. E a outra pessoa ela pega e se converte. E aí essa outra vai e compartilha. Então, para o governo, o cristianismo é uma ameaça. É uma ameaça porque ele não consegue controlar, ele não consegue comandar, ele não consegue, vamos dizer assim, unificar. Né? Ele não tem o controle. A igreja cristã, o cristianismo, ele é uma ameaça porque o governo, ele vê que o governo não tem como controlar a igreja. Outras ideologias, outras religiões ele controla. E aí esse pastor começou a ser muito ameaçado pelo tio dele, que era militar, parte do partido, e esse tio tem uma esposa que foi acometida de lepra. E aí ela, numa situação em carne viva, a situação da saúde é bem precária, né, lá. É um país pobre. E esse oficial, ele liga pro sobrinho dele, né, esse pastor que a gente conheceu, e fala, olha, se o seu Deus existe mesmo, vem aqui e ora pela minha esposa. Ele já tinha tentado de todas as formas, cura, e nada dava jeito. E aí ele foi, orou, e aquela mulher, depois de algumas semanas, começa a recuperar. E ela fica limpa. E aquele oficial, ele se converte. E depois ele se torna pastor. Hoje ele é um pastor. Ele é um pastor, graças a Deus. Glória a Deus. A questão da cura, ela tem crescido muito ali naquela região e é uma forma de testemunhar de Cristo. E o projeto mais especial que eu visitei ali, o trabalho que a gente apoia, é uma casa. Essa casa, ela é um hospital doméstico. Ela é um hospital porque as pessoas vão lá em busca de cura, já foram para o hospital do governo, o hospital normal, né, público, e não conseguem ser curadas. Os espíritos nas suas aldeias e comunidades não curam eles. Então ele vai lá no curandeiro, a pessoa não é sarada. Vai no hospital, não é sarada. E aí tem um hospital doméstico, que é liderado por um casal de cristãos, e a pessoa vai lá. E só que nesse hospital, é um hospital bem diferente. Eles não recebem medicamento, eles não recebem soro, eles não recebem nada desse tipo. A única coisa que eles recebem é oração. E não, obviamente não é regulamentado, então. Não é regulamentado. Não tem autorização para funcionar, e eu vou já entrar nesse detalhe. As pessoas, elas vão lá em busca de cura, elas ficam internadas lá. Elas não recebem a oração e vão embora fazer suas coisas. Elas vivem lá. Elas recebem alimento, elas dormem lá. Elas são internadas, literalmente internadas lá, como um hospital. Só que não recebe medicamento, recebe oração. E é na base da oração. E elas só saem de lá depois que são curadas. E assim, essas pessoas, quando elas são curadas, o primeiro milagre, ou melhor, o maior milagre em tudo isso, não é a cura das pessoas, é quando elas reconhecem a Jesus Cristo. A salvação dessas pessoas é o maior milagre. A cura é um sinal para apontar para Jesus. E quando essas pessoas elas são curadas, elas voltam para a comunidade delas. 40 quilômetros de distância, imagina. Quando elas chegam lá curadas, as pessoas perguntam como é que isso aconteceu. Porque o curandeiro não deu jeito, o hospital não deu jeito. E aí quando ela fala Jesus Cristo, imagina que as pessoas ali, elas colocam a esperança dela nos espíritos e o temor a esses espíritos. No momento que elas compartilham que foi Jesus, ou seja, existe um ser superior, essas pessoas também querem esse mesmo Jesus. E aí é que começa um problema para o governo, porque essas pessoas também se rendem a Cristo. E essas pessoas querem conhecer a Jesus. Na proporção que elas querem conhecer a Jesus, elas vão abandonar o regime, elas não vão se submeter ao governo, elas não vão se submeter aos espíritos, então vai causar um problema para a comunidade, vai causar um problema para o governo, então o cristianismo começa a movimentar aquela comunidade, e para o governo esse é um grande problema. Eles querem todos quietos, Sim. todos da mesma forma. Então, quando a gente estava lá, e assim, não é uma dor de cabeça que a pessoa fica internada lá. A gente conheceu a história de pessoas com lepra que foram curadas, além da tia, da esposa do tio desse rapaz. Um endemoniado que foi levado enjaulado porque ninguém dava jeito, os espíritos não deram conta, trancaram, enjaularam e levaram, e ele foi liberto. Meu Deus. Um paralítico, e são várias histórias. Lembra muito o tempo de Jesus Cristo, quando ele curava e as pessoas compartilhavam, né, sobre esse milagre. E eu lembro do texto em Marcos 16, 17, que diz: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
tocarão em serpentes, se comerem alguma coisa mortífera não lhe causará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, basicamente, isso me inspirou muito, me encorajou muito. É basicamente você olhar para a Bíblia, quem foi que disse? Foi Jesus, então é isso mesmo. Eles olharam e praticaram. Se Jesus está dizendo que é para orar, impor as mãos e orar, assim a gente vai fazer. Uma fé muito simples, né? Então, as pessoas elas são curadas ali. E aí, onde é que o governo entra nessa história? Por que permite? Não é proibido você ser um cristão, mas a atividade evangelística é proibida. Né? Você não pode causar, porque isso causa tumulto, né? Isso causa desordem, a falta do controle do governo. Então, eles estão ali, de alguma maneira, o governo ele faz vista grossa, porque para o governo é bom que as pessoas não usem o hospital ou que elas sejam curadas, eles dão menos problema. Né? É uma sobrecarga que eles não precisam se preocupar. Então, se as pessoas vão lá e são curadas, melhor para o governo. Então, de alguma forma, eles fazem vista grossa. Mas aí tem um problema que eles pediram autorização para construir um espaço do lado. Só que o governo deixou claro que não poderia ser uma igreja. Não é proibido. Eles não têm autorização, eles não podem construir uma igreja. E aí, eles construíram um salão, só que qualquer lugar que você tem cruz, classifica como igreja. É proibido também. Você não pode construir e botar uma cruz na frente da sua casa, de um lugar. Não poderia. Hospital, não pode. É ilegal, é proibido. Porque se tem uma cruz, classifica-se como uma igreja. Se é classificado como uma igreja, você tem que ter autorização. Se você não tem, você está cometendo um crime. Então eles construíram esse espaço, em vez de pintar ou colocar uma cruz de madeira, sabe aqueles blocos transparentes, de tijolo transparente? Então, na estrutura da parede da frente, eles colocaram uma cruz de um lado, uma cruz de outra e uma cruz lá no meio, em cima. Ou seja, a única forma de tirar aquelas cruzes ali, mesmo que quebre o tijolo, vai ficar a marca exata, né? É derrubando aquela parede. Então, assim, eles estão exatamente nesse momento vivendo isso. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E eles vivem assim no meio do perigo constante. Eles falaram, olha, a polícia regularmente vem aqui, tira foto. Então eles registram, a polícia sabe que é ilegal, mas até o momento não fizeram nada. Também não sei se vai fazer alguma coisa. Né? Esse grupo também recebe um outro apoio da nossa organização, é um plantio de arroz, tem uma plantação de arroz e parte do que colhem desse arroz ele é dedicado de maneira direta para os cristãos perseguidos. Né? Eles recebem parte desse arroz porque imagina que eles foram expulsos das suas comunidades, não tem nada. E a outra parte ela é vendida para gerar renda. Tem uma criação de porcos, onde eles também cuidam desses porcos, o objetivo é que eles cresçam, fiquem bons para venda, né? E é até engraçado que ele pediu oração pelos porquinhos dele, eu sempre falava, orem pelos porquinhos lá, e você vai continuar orando pelo Laos, pastor lá no interior do Laos, para que... E pela plantação de arroz. Pela plantação de arroz, Então, tudo isso faz com que esses irmãos sejam fortalecidos ali, né? Há uma sobrecarga muito grande para os pastores e líderes, porque discipular alguém que saiu do animismo é muito difícil. Eu perguntei para um dos pastores qual era o maior medo dele, né? No momento de ele quase foi morto, e ele falou o seguinte: se me matassem, estava tudo bem. O meu medo era o que eles poderiam fazer com a minha família e como outras pessoas chegariam até Cristo. Porque no Brasil, se eu morro, você morre. Tem um monte de gente para falar de Jesus. Mas lá ele era um dos poucos. Então, como outras pessoas poderiam conhecer o Evangelho se ele morresse? Tem noção de quantas pessoas cristãs tem lá? Aí a gente tem que fazer o cálculo aí. Quem é bom de matemática? 2,9% de 7 milhões. 7 milhões? 200 e poucos mil, talvez. Por aí. Mas num país de 7 milhões. Né? Então, desse percentual, a maior parte é budista, depois o animista, e aí você tem por último os cristãos, com 2,9%. Weber, o senhor está nos chamando, hein? Bora. Nos chamando a apoiar em oração e, olha, o senhor tem movido bastante coisa assim no nosso coração ultimamente sobre missões e até mesmo a minha participação aqui foi algo assim muito do Senhor, que eu compartilhei com você, que eu estava em contato com alguns missionários e aí o Senhor trouxe alguns entendimentos na minha mente.
E aí o Weber falou, ô Bruno, vamos lá comigo, vamos lá comigo. Eu falei, não, pô, tem alguns outros compromissos. Aí o senhor, não, eu não te, Legal. eu não te levei lá, então vai lá dar suporte. Então isso é muito bom, é edificante, assim, e tem trazido, assim, uma graça Hum. muito poderosa no meu coração. Ô, William, a conversa é boa, se a gente ficar aqui Não, dá, até o amanhã, né? Willy, eu acho que o Willy tem muito mais Muitas histórias de histórias, outras nações aí pra compartilhar. Mas antes de partir para esse sprint final, até para te dar esse alerta, tiver algum ponto que você fala, pô, isso vai ser importante compartilhar aqui, né, no episódio e tal, mas antes é mais só para trazer esse alerta. E aí eu quero te fazer uma pergunta, ouvindo, né, te ouvindo falar e a, a quantidade de informações e dados que você trouxe me faz refletir acerca de, por exemplo, e aí, formalizando a pergunta, você trouxe algumas questões de que a Portas Abertas já prepara aí alguma espécie de pontuações, né, ou de marcações perante a ONU. E aí, de novo, voltando lá no material, que é extremamente rico, né, do Portas Abertas, fala acerca das questões de, por exemplo, que você mencionou, sei lá, Boko Haram invade uma vila que tem alguns irmãos, e essas histórias que chegam até nós, né, via mailing da Portas Abertas, aí taca fogo na igreja, mata famílias, mata os maridos, né, é, deixa as famílias, as mulheres viúvas, Os filhos filhos órfãos, órfãos. e do lado de cá, né, a gente fica com aquela sensação de indignação, assim, né, Impotência de também. impotência. E aí, formulando a pergunta, existe algo factível que a gente está falando de uma missão global, né, de uma organização global, melhor dizendo, como Portas Abertas, que levem essas demandas para a ONU, por exemplo, porque é muito bonito, né, a gente ver a ONU lá naqueles prédios super chiques, ricos, Tecnológicos, tecnológicos, tratando de questões de guerras, aproveitamento de água. país que tem arma nuclear, o que não tem, sendo que ali do lado deles acontece isso e a gente não vê um movimento para olhar para isso. Óbvio, eu sei que existe, minha pergunta não é nem tão radical assim, mas é para que Entender como funciona, entender como né? funciona, né? Uhum. Porque é importante, né? Uma missão, uma Sim. representatividade tão global e tão forte como Portas Abertas. A- E tem um impacto social também, né? Porque se a gente for analisar, é, acaba sendo uma guerra, né, civil, Claro. sim, né? Porque são civis ali exato. em guerra, se matando, enfim, com muitas pessoas em risco. Legal. Boa pergunta. A gente tem o que a gente chama de advocacy na Portas Abertas. Basicamente são essas ações que promovem o conhecimento dessa realidade perante governos e autoridades, né? Então a gente faz isso, assim como essa petição, e se vocês não assinaram, assinem, tá? É rapidinho. A gente vai fazer isso, vai levar com o objetivo de trazer a atenção para o que está acontecendo na África subsaariana, né? Não somente na Nigéria, mas todas aquelas regiões, toda aquela região que é a região mais mortal do mundo. Para quê? Para que alguma atitude seja tomada. Para que haja políticas, para que haja incentivo, para que haja iniciativas em favor desses cristãos. Em outro momento também a gente já fez isso direto com o governo da Nigéria e há algumas ações que nós fazemos que elas são divulgadas, que elas são compartilhadas, outras não são. Mas dentro do governo também. Então, recentemente também a gente teve o resultado de uma dessas ações de uma família, ou melhor, para a família de um pastor que foi sequestrado, pastor Cor. Ele foi sequestrado e não se sabia o desfecho da história, tinha gravações, então a Portas Abertas interveio, fez pressão para o governo, não somente lá, mas aqui também, para que eles dessem alguma resposta e finalmente nesse mês eles deram uma resposta e como que assumindo a responsabilidade, né, do que aconteceu. Então, são muitas iniciativas que nós fazemos para tentar chamar a atenção. A gente não tem como, obviamente, obrigar, né? Sim. No período da Síria, dos ataques que aconteceu na Síria também a gente fez. Inclusive, um dos garotos
ele teve parte nisso, a casa dele foi destruída, então a gente acompanhou uma parte da vida dele, desde comecinho da adolescência, ainda final da infância, adolescência dele, porque a guerra continuou por muitos anos ali, então ele ficou ali como uma imagem, né, daquilo que aconteceu ali na Síria. Temos alguns vídeos, inclusive, no nosso canal. Então existe sim essa iniciativa, ela não é o principal trabalho, obviamente, da Portas Abertas, não é onde a gente concentra mais esforço, o nosso esforço é concentrado na seguinte questão: como é que a gente pode atender, né? Voltando àquela conversa que a gente teve, atender às solicitações dos nossos irmãos. Então a gente concentra mais esforço nessas outras áreas, mas a gente não ignora que existe sim uma necessidade de não somente tornar isso conhecido, mas fazer pressão diante dos governos para que Sim. façam algo. Embora não seja a nossa esperança, a nossa expectativa, mas a gente não pode ignorar, né, essa parte. A gente vê que Paulo, por exemplo, na Bíblia, ele usa o conhecimento dele, ele usa as credenciais dele, vamos dizer assim, e ele não ignora a perseguição. Então a gente vê que ele vai ser perseguido, mas inclusive ele usa toda essa estratégia também para que o nome do Senhor chegue. Em momento ele diz: olha, eu sou cidadão romano, então ele vai ser julgado em tal corte. Ele não simplesmente se entrega: eu sou perseguido, vou morrer por Jesus e acabou. Ele usa tudo aquilo também, só que em outros momentos ele simplesmente foge. Em outros momentos ele pega e enfrenta, em outros momentos ele pede uma audiência e ali ele testemunha. Então são várias formas de agir que a gente entende que são bíblicas, né? Em algum momento ele vai precisar fugir, em outro momento vai precisar fazer isso, e é diante da orientação de Deus. Só uma dúvida que eu fiquei em questão dessa pressão que é feita nos governos. Cada escritório, eles dão esse suporte. Então, por exemplo, chegou uma demanda do Laos, o escritório mais próximo do Laos que faz todo esse suporte, caso tenha, sei lá, algum irmão que formado em direito que queira dar suporte para esse tipo de situação, para ser algum voluntário ou, enfim, ajudar. Como é que é feito, mais ou menos Em isso? geral, essas iniciativas de advocacy, existe uma equipe internacional que faz isso. Porque a gente não fala de maneira específica. Quando a gente fez aqui no Brasil, foi a partir do escritório do Brasil, mas são ações muito pontuais, né? Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha isso de maneira mais recorrente, né, dentro do nosso território. Entendi. Mas em geral, como a gente está falando de algo mais global, né, existe uma equipe internacional da Portas Abertas que faz isso, né, e eles também conversam, integram entre si pessoas de diversas bases da Portas Abertas, como do Brasil e outras áreas, para tentar de alguma forma. Então não é cada escritório tentando vamos dizer assim, de todo jeito, né, onde tem oportunidade. Ela é uma ação mais coordenada e mais direcionada numa questão global, né? Então falando com grandes autoridades, vamos dizer assim. Legal, muito bom. Eu basicamente tenho aqui, para a gente, né, não estender tanto, tenho duas perguntas finais e aí fica à vontade, de verdade, Willi, se tiver algo além de tudo que a gente conversou aqui. Achei que foi uma conversa bem esclarecedora, né? A gente trouxe um mapa de visão bem maior, né? A gente, o que o Bruno falou, hoje a gente teve o que a gente imergiu para o DIP desse Recebi ano. uma carga aqui nessa Deus. conversa aqui, você trouxe um parâmetro bem abrangente para a gente, glória a Deus por isso. Mas eu queria, para a gente ir para esse sprint mesmo final, você contasse duas histórias de fé, né? Legal. Que dentro de tantas essas viagens, de tantos locais que você já pôde estar, né? Algo que seja marcante, assim, que edifique a igreja, né? Os irmãos que estão ouvindo, se você puder compartilhar algo acerca disso. Legal. E depois, assim, não sei se o Bruno tem algo a pontuar, se você quiser emendar aí, tipo, numa mensagem final, algo que seja importante, né? Acho que algo que você queira, que você possa até compartilhar, né, para essa visão do envolvimento mesmo da igreja no Brasil, né, com tudo isso também, fica à vontade, mas traz esse cenário para a gente, né? Eu acho importante reforçar como que a gente pode colaborar, né? Eu acho que a oração, ela Sim. é um ponto aqui que ela permeou o nosso papo
desde da hora que a gente começou. E os materiais, né? A gente tem aqui os livros, a gente teve a oportunidade de ter a lojinha lá do Portas Abertas quando o pastor foi lá nos visitar, foi levar lá uma ministração. Então tem outras formas, né, financeiramente também, e é um material rico. Então acho Boa, bacana também. legal. Eu queria contar a história de uma irmã da Coreia do Norte, inclusive. Eu estive com ela aqui esse ano. E hoje ela não vive mais na Coreia do Norte, mas a história dela me marcou bastante, especialmente o começo e a conversão dela. A Coreia do Norte é o país com maior nível de perseguição religiosa, né? Depois você tem Somália, tem Iêmen, e segue aí outros países. Então, e já está nessa lista, nessa posição já há muitos anos. Você não pode ter Bíblia, não existe igreja que você possa visitar e simplesmente cultuar. Você não pode falar sobre Jesus. Pai não fala para o filho não fala para o pai, marido muitas vezes não fala para a mulher. A Coreia do Norte hoje tem campos de trabalho forçados. A estimativa é que haja pelo menos 50 mil cristãos presos lá. Trabalham das 5 da manhã até as 10 da noite. Então a Coreia do Norte é esse regime extremamente fechado, país com maior nível de perseguição religiosa. E essa irmã, ela, quando estava cerca de 12 anos de idade, ela na casa dela, ela mexendo nas coisas, nos móveis, ela coloca o braço por debaixo de meio que uma estante, um gaveteiro, né? Então, por debaixo de uma gaveta, ela coloca os braços ali, a mão, e ela sente brincando, com a criança, adolescente, mexendo, ela sente um bolo de papel, ela acha que é dinheiro, né? Então ela puxa toda feliz ali, achando que era dinheiro dos pais, e quando ela vê é algo que está escrito, e quando ela abre, o que está escrito ali é o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meu Deus. Essa era a frase inicial. Quando ela lê aquilo, ela joga aquilo no chão e sai, que aquilo era uma verdade perigosa. Eles não tinham autorização, eles não pensam, não existe ninguém que seja superior à família Kim. Kim Jong-un é quem governa hoje a Coreia do Norte, mas o seu pai e o seu avô, embora mortos, eles têm aquelas estátuas enormes, mais de 20 metros de altura, e as pessoas prestam toda a reverência àqueles homens. Já morreram. Então, aquilo era muito perigoso. Então ela joga, depois ela esconde de novo no mesmo lugar e sai. E a primeira coisa que ela pensa é: vou denunciar meu pai. Porque na escola ela é ensinada a denunciar os pais. Se eles tiverem qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer filosofia, qualquer coisa que seja... Eles são os deuses Exatamente. dessa família. Lembra Nabucodonosor, aquela estátua, aquela imagem? Basicamente isso. Então, a autoridade suprema são eles. E aquela garota aprendeu, não somente ela, mas as crianças na Coreia do Norte aprendem assim, né? E ela pensa em cumprir o dever civil dela. Eles não são incentivados, instigados à questão do amor necessariamente, eles são a família, né? Então eles são ensinados a amar mais o partido e o governo do que a sua própria família. Só que aí ela nessa crise, ela sabe que o pai dela é um bom pai, sempre foi um bom pai para ela. Então ela pensa ela muda de ideia, não vou denunciar, vou conversar. E ela pergunta para o pai sobre ela não chamou de Bíblia, ela não sabia o que era, mas aquele texto. Quando o pai vê a filha falando, o pai toma um susto maior do que o que ela tomou quando encontrou. Primeira coisa, né? O que ela fez com isso? Será que ela falou para alguém? Isso poderia colocá-lo na prisão. Isso poderia acabar com a vida deles. E aí ela não tinha falado para ninguém. Então ele pega ela no braço, leva ela para fora de casa. É uma comunidade. A maior parte da Coreia do Norte são comunidades, são aldeias, né? Algo rural. Né? Então tem a cidade Pyongyang, que é a capital, e algumas cidades mais desenvolvidas, vamos dizer assim. O restante são áreas rurais. Então ele leva ela para fora de casa, mostra o céu, as aves, as árvores, e fala: olha, minha filha, tudo isso quem criou foi Deus. E aí eu fiquei curioso, eu perguntei para ela: tá, mas Deus é uma coisa que não tinha no seu dicionário, né? Você nunca tinha ouvido falar a palavra Deus, que é Hananim, em coreano. O que foi que você pensou na hora? No princípio, essa coisa criou os céus e a terra, né? E aí ela fala o seguinte: ela sabia que era alguém que tinha autoridade, alguém superior, e ela simplesmente creu naquela hora. Tudo fez sentido. Assim, do nada. Ela nunca tinha ouvido falar, não cresceu ouvindo falar sobre isso. O Espírito Santo está lá na Coreia do Norte salvando pessoas. E aí aquela mulher se converte, menina, 12 anos. Ela começa a ser discipulada pelo pai.
E aí ela entende a necessidade de falar de Jesus, da salvação, o inferno, a eternidade, e ela pergunta: pai, como é que eu posso falar de Jesus para os meus amigos? E aí o pai dela fala o seguinte: olha, quando eu quero evangelizar alguém, eu escolho alguém para quem eu quero falar sobre Jesus, eu oro por ela durante 6 ou 7 anos. E aí eu prego. Meu Deus. 6 ou 7 anos e depois eu começo a falar. E quando eu começo a falar, o coração daquela pessoa já está pronto para receber o evangelho. Só que ela é uma outra geração, né? Ela fala, eu não tenho todo esse tempo. E aí ela começa a arrumar estratégia de como ela pode falar do evangelho na escola. Então, com os amigos dela, ela cria um conto baseado em Gênesis. A serpente já está lá. Então ela pega um urso, ela pega um tigre e fala: olha, no tempo que o urso falava, a serpente chegou e ofereceu isso. Então ela começa a falar a história colocando personagens. E quando ela falava para algum amigo e esse amigo falava: eu conheço essa história. Ela sabia que ele era cristão. Ele já tinha conhecimento da Bíblia. A pessoa não conhecia absolutamente nada, nenhuma referência sobre aquilo, era alvo da pregação dela. Então ela conseguia distinguir o grupo. E ela cresceu assim na escola, era muito arriscado, então não é falar abertamente. Até que, certo ponto, um amigo dela, isso aí já mais jovem, que evangelizava, né, de maneira secreta, ele foi decapitado publicamente numa praça na Coreia do Norte. E ela estava presente, ela viu tudo. Com quantos anos, você sabe? Ela estava jovem, não tinha mais de 20 anos ali ainda. Então, na juventude dela. E ela fala que ela viu aquilo. E aquilo foi feito para mostrar o que se faz com cristãos, né? Com pessoas que... E aí usam todo tipo de adjetivos. São pessoas que não se submetem ao governo, pessoas que têm ideologias diferentes, pessoas que infiéis ao partido. Então, aquele homem foi decapitado. Mas ela permanece firme, ela permanece fiel. Nesse período, e aí partindo para um outro lado da história, teve um período de muita fome na Coreia do Norte. Ainda há muita fome. Mas nesse período morreu cerca de 1 milhão de pessoas a cada ano. Comunidade por fome, por conta da fome. Tinha comunidade que num dia morria 30 pessoas, no outro dia 40 e por aí. E aí o amigo do pai dela, que trabalhava com ele, ficou enfermo, ficou muito doente por conta da falta de nutrientes. Isso causa, a pessoa fica vulnerável a muitas doenças, né? E aí o pai dela decide visitar esse rapaz no hospital. Imagina que ele faltou ali 1, 2 semanas, não está mais trabalhando, então o pai dela vai lá no hospital. E aí quando ele chega no hospital, visitando esse homem já enfermo, no leito de morte, esse homem doente fala para o pai dela. Fala: olha, durante 20 anos eu reportei tudo que você fazia para o governo, porque o governo me colocou como espião na sua vida. 20 anos espionando e reportando tudo. E ele fala: as únicas coisas que eu não reportei para o governo foi sua Bíblia, suas orações quando você falava sobre o seu Deus. E agora que eu estou no leito da morte, eu quero aceitar o seu Deus. E aquele homem se converte. Meu Deus. Antes de morrer, ele fala o seguinte: mas tome cuidado porque o governo vai mandar uma outra pessoa no meu lugar. E de fato isso aconteceu. Depois que ele morre, chega um outro homem, o pai dela já sabia que era um novo espião. Fazia todo o trabalho, mas tinha que reportar tudo para o governo, né? 6, 7 anos depois, aquele homem se converte. Aquele homem o novo espião se rende a Jesus e ele casa com a filha daquele homem. São casados hoje, são pastores. Não estão na Coreia do Norte mais, estão em outro país, mas pastoreiam uma igreja. Então os dois são cristãos hoje. Então, isso é que eu falo. haja paciência. E é muita coisa pra gente digerir, mas eu quero falar a história de um jovem na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país, muitos países de maioria muçulmana, quando você nasce, no registro já vem a sua religião. No Egito, por exemplo, que é mais moderado de todos aqueles países, mas uma criança quando nasce, pai muçulmano e mãe muçulmana, a certidão de nascimento vem muçulmano. E quando ele completa ali os cerca de 16, 17 anos, ele precisa tirar a identidade. Eles não tiram logo a identidade pequena. Então, quando ele tira a identidade, a religião ela vai pro documento. Qualquer pessoa com um documento muçulmano, ele não pode entrar numa igreja no Egito. O Egito tem várias igrejas cristãs. Na internet você encontra transmissão online dessas igrejas. Quem que pode visitar? São cristãos de origem cristã ou estrangeiro. Então a gente pode ir lá e visitar uma igreja dessa, a gente pode, sem problema. O cristão de origem cristã é o cristão que tem o pai cristão, a mãe cristã, que herdaram o direito lá desde 600 até hoje. As famílias que eram cristãs continuaram
Exatamente. Esse pode. É um cristão nominal. Ainda que ele não seja cristão, mas está no documento dele, ele não tem a fé verdadeira, né? Não tenha sido nascido de novo. Só está ali nominalmente, ele pode. Agora, um muçulmano que sonhou com Cristo, que foi evangelizado e se converteu, ele não pode entrar. Primeiro porque o nome dele já vai identificar como muçulmano. Então, se ele bate na porta de uma igreja, as igrejas elas têm a polícia ali, na porta. Tem um detector de metal, ela pede o seu documento. Se olha o documento, antes de olhar a religião, mas está lá um nome muçulmano, não a religião, né? Os cristãos, eles têm nomes cristãos ali no Egito. Os muçulmanos têm nome de muçulmano, que fazem referência ao islamismo, por exemplo. Então, já identificado já identifica. Se ele não tampa ali a religião, mas olha o nome, esse cara é muçulmano. Ele não pode entrar. Se olha a religião, não pode entrar. O que você quer fazer numa igreja cristã? Então, é proibido. Então, assim, a gente tem pessoas, muçulmanos, que ouviram o evangelho, se converteram, mas não têm o direito de frequentar uma igreja como essa. Eles não podem. Qual é a alternativa? Uma igreja clandestina, uma igreja escondida, secreta. Se ele é descoberto pela família ou pela comunidade, ele pode ser preso, pode ser morto. Então, às vezes, num país você tem uma igreja evangélica, uma igreja cristã, mas você tem uma outra igreja que é extremamente perseguida. A pessoa ela não tem a liberdade ali. Mas voltando para a Arábia Saudita, então, a Arábia Saudita é um país muçulmano, e aqui, resumidamente, a história de um jovem que ouviu falar sobre o evangelho quando ele estava na faculdade. Na faculdade, um amigo começa a compartilhar sobre Jesus. Resumo da história é que ele crê. Ele se converte. Mantém a fé em segredo porque ele não pode divulgar nem a família, mas a família, depois de um tempo, também sabe. O que acontece? Quando ele mantém a fé em segredo, a polícia depois descobre. Investigando a vida daquele homem, descobre que ele se tornou cristão. E ele não negou. Né? E isso tem ele precisa pagar por isso. É um crime. Então há um julgamento. Então o caso dele foi levado para o juiz. Legalmente, isso acontece. E o juiz foi analisar o caso dele, julgou, e ele foi condenado a 900 chicotadas. Pelo crime de ter se convertido. Na legislação dele é blasfêmia. Em muitos países, a lei ela é baseada no Alcorão, que é o que a gente chama de Sharia, né? São um conjunto de leis islâmicas baseadas no Alcorão. Então, o que o Alcorão diz que é pecado, a lei vai dizer que é crime. Blasfêmia, por exemplo, é um pecado, mas em muitos países é um crime. Então, aquele homem foi condenado. E aí a questão é, se ele recebe 900 chicotadas de uma vez só, ele pode morrer. Né? E eles não queriam a morte simplesmente de uma pessoa. Eles queriam sofrimento. Então, o que acontece? Ele recebe 40 chicotadas. É liberado, monitorado. Depois ele volta para receber mais 40 em cima daquelas primeiras 40, onde já estava machucado. Começa a recuperar, depois mais 40, mais 40. E graças a Deus foram só 400. Quando chegou no número 400, teve uma mudança de lei na Arábia Saudita, isso é algo recente, que tornou proibido esse tipo de punição. Há outras punições, mas completou a pena dele. E aí depois, quando ele volta para casa definitivamente, a família muçulmana ainda, aquela família se rende ao evangelho. A mulher se converte, os filhos se convertem. Imagina que ela olha para o homem e a pessoa está disposta a sofrer tudo isso, né? Por algo que ela crê, não é à toa que ela crê. Né? Então hoje é uma família cristã, graças a Deus. E dessa forma a igreja ela vai perseverando. Dessa forma Amém. A igreja ela continua testemunhando de Jesus Cristo. A gente não romantiza a perseguição, porque há um sofrimento e o sofrimento ninguém gosta, ninguém quer. Mas por meio do sofrimento da igreja, Deus ele cumpre seus propósitos. De maneira geral e de maneira específica na nossa vida. O sofrimento que a gente passa, de alguma forma a gente precisa glorificar o Senhor. E com os cristãos perseguidos não é diferente. E aqui eu quero fazer um convite muito grande, né, para o pessoal que está nos ouvindo, para vocês, para o pessoal que nos acompanha. Não tem como começar um envolvimento sem orar. Né? Ore. E eu até brinco, não ore por uma semana, por um ano. É pouco. Ore pelo menos pelos próximos 10 anos. Né? Se comprometa em orar por 10 anos. Será que você tem coragem disso? E assim, se em algum momento a gente achar que é difícil orar por 10 anos, imagina que tem pessoas presas há 10 anos. Há mais do que isso. Na Eritreia, na China, na Coreia do Norte. Então orar por 10 anos não é um grande sacrifício assim que a gente faz. Mas pode causar um grande efeito na vida dessas pessoas. Né? E você que está nos assistindo, eu convido você a acessar o nosso site portasabertas.org.br. Ali você pode acessar em como se envolver.
Você pode convidar a gente para visitar a sua igreja, assim como a gente veio aqui, né? A gente tem a alegria de poder visitar e compartilhar essa realidade com outros irmãos, né? A gente tem esses livros, sempre nessas visitas a gente leva, é possível também encontrar com a gente. Mas eu queria que você guardasse basicamente a primeira coisa: ore pelos cristãos perseguidos. Depois você pode receber essa revista. Isso aqui é muito importante porque aqui a gente comunica a necessidade desses irmãos, as nossas campanhas e os principais trabalhos que a gente faz. Então lá tem como se envolver, receber a revista. Então faça isso. E a partir daí Deus vai dar muitas formas de envolvimento com a Portas Abertas. Amém. É isso. Amém. Antes da gente Isso. finalizar, a gente tem aqui uma lembrança em forma de agradecimento Que legal. pela sua Obrigado. presença, pela sua disposição, pelo seu tempo. Assim, Obrigado. o Senhor preparou esse momento, Amém. o Espírito Santo tomou conta desse lugar aqui e as suas histórias deixou a gente sem palavras, né? Que a gente possa sair daqui desse tempo e os nossos irmãos que vão assistir e a gente não sabe aonde essa mensagem vai chegar, mas que sejam tocados e que a gente continue firme e perseverando, que os nossos irmãos, eles não desistam, que o Senhor continue ali firmando os pés deles. Em nome de Jesus. Amém, Willy. Também, assim como o Bruno falou, obrigado pela tua presença aqui, obrigado por compartilhar todo esse conteúdo, né, as histórias que edificam, né? A gente sempre traz essa mensagem aqui, compartilhamos isso no início contigo, o propósito, né, por que fazemos isso, Sim. que é para proclamar e edificar, e hoje, certamente, todas essas histórias, todo esse contexto, todo esse conteúdo proclama, né, a palavra de Deus, porque são histórias, né, acerca de uma parte da igreja do Senhor que sofre com a perseguição, mas em outra mão somos edificados, né, pelas histórias, pelos milagres, né, de Deus, por esse envolvimento e a necessidade de oração, né? Então, de verdade, obrigado a você, obrigado a Renata, né, lá da organização, e se Deus quiser a gente vai continuar desenvolvendo essa proximidade aí com Portas Abertas. Temos desafiado aqui o Bruno, que é um dos líderes de jovens, a conectar no Shockwave também, trazer a camada de jovens ali da comunidade para esse mover, que o E a Portas galera Abertas... e a galera o Senhor tem movido o coração deles. Amém. Mas obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou. Quero deixar uma mensagem aqui de agradecimento durante esse ano que acompanhou aí cada um desses episódios, né? Sempre com esse propósito. Espero que a palavra de Deus tenha sido proclamada em cada um dos episódios. Espero para você que já está no Senhor que as histórias edifiquem, né, e fortaleça a tua fé. Sim. Nós queremos agradecer, como o Bruno falou no início, esse foi o último episódio de 2025. E que episódio? Que episódio, quero agradecer a cada um dos irmãos que trabalharam, né, forte, né, Bruno, Sim. na produção. Hoje, cada vez um time diferente. Hoje a gente está aqui com o Marquinhos, o Vitão, o Felipe, a Fran, o Renan, que nos parceiraça deu suporte. Mil, o Renan, toda a galera e o pessoal que acaba, né, em outros momentos ajudaram, em outros episódios. Obrigado. E até a próxima. Deus abençoe aí esse dia, esse final de ano, que seja um final de ano abençoado para todos. Em nome de Jesus, um forte abraço e até a próxima.